Bom dia, meus queridos. Tudo bem aí com vocês? É muito importante aquela nossa conexão inicial, né? Da gente entregar a nossa capacidade de aprendizado ao Espírito Santo, entregar a nossa disponibilidade, pegar a mão de Jesus para a gente começar os nossos estudos do dia. É sempre muito importante essa parte. Então sejam muito bem-vindos a mais um encontro de estudos dessa jornada de volta para casa. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari. Eu sou terapeuta, agora psicoterapeuta, com um viés totalmente espiritual, né? Onde a psicologia do mundo, a psicoterapia do mundo é voltada totalmente para a compreensão do ego. Na psicoterapia espiritual, a gente desfaz o ego e foca no nosso verdadeiro ser, que é mente, que é espírito, e tem o propósito de desfazer as ilusões que causa tanto sofrimento pra gente. E porque sou estudante de um curso em milagres também aqui com vocês. Nesse sentido, estamos no mesmo nível, estudando com o objetivo de voltar nossa consciência para o nosso verdadeiro ser. E hoje a nossa lição é a 42, que diz: Deus é a minha força. A visão é sua dádiva. É a dádiva de Deus para nós, a visão. A ideia para o dia de hoje combina dois pensamentos muito poderosos, ambos da maior importância. Olha que presente, duas lições em uma. Também expõe uma relação de causa e efeito que explica por que não podes falhar nos teus esforços para alcançar a meta do curso. A relação de causa e efeito é a de que se eu sei que Deus vai comigo aonde eu for, lembram da lição de ontem? E Ele é minha força, automaticamente devo perceber, através dos olhos do seu amor e santidade, a visão de Cristo vem do pensamento de que sou santo e parte de Deus. Quando olho para fora, o que, como já aprendemos, não tem nada a ver com os nossos olhos físicos, tudo o que devo ver são figuras em um sonho, ou expressando amor e tentando voltar para casa, ou ainda amedrontados demais em relação ao amor e tentando atacá-los. Essa é a nossa resistência, o medo do amor. Em outras palavras, a causa é minha lembrança de quem eu sou. Esse quem com Q maiúsculo, que é o meu verdadeiro ser, que é o nosso verdadeiro ser. E o efeito é a visão que vê todas as pessoas como partes da filiação única, não importando suas formas díspares. Verás por que é a vontade de Deus que você veja. Então, Jesus está dizendo aqui que você verá porque é a vontade de Deus que você veja. É a sua força e não a tua, do ego, que te dá poder. E é a sua dádiva ao invés da tua,
que te oferece a visão. Não são os olhos do ego que dão a visão pra gente. Pelo contrário, a visão do ego, que é a visão dos olhos físicos, distorce tudo e deixa o mundo de cabeça para baixo. Então, quando a gente acha que está entendendo tudo, que viu tudo, que compreendeu tudo, seja o que for, na verdade, é o ego que distorceu toda a cena para que você percebesse ela com os olhos dele. Jesus está nos incitando a confiarmos nele, porque não poderemos falhar se a gente confiar nele. Ilusões da força do ego não podem ter poder sobre a fonte real da força dentro de nós. Jesus agora estabelece as consequências maravilhosas desse fato feliz. Então, Deus é, de fato, a tua força. E o que Ele dá é verdadeiramente dado. Isso significa que podes recebê-lo em qualquer momento, em qualquer lugar, aonde quer que estejas, em qualquer circunstância em que te achares. Lembra da lição de ontem? Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Uma vez que a mente, o lar da força de Deus, está além do tempo e do espaço, ela está sempre disponível para nós. Ela simplesmente aguarda a nossa aceitação. Porque a gente nega ela. A gente não pensa nela, a gente não se conecta com ela. A gente não quer saber que a gente é mente, a gente quer saber que a gente é corpo. Que a gente quer experimentar o que o corpo experimenta, o que as emoções, os sentimentos experimentam, e a gente nega. Muitas vezes a gente só vai se conectar com essa mente quando a gente está muito desesperado. Que bobagem, né? Se a gente poderia nunca ficar desesperado se a gente estivesse sempre conectado com essa fonte que está sempre aberta. É por isso que Jesus nos diz no texto, como já citamos, que não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada, exceto aceitar o que já está lá. Portanto, nossa necessidade é aprendermos a desfazer o que o ego nos ensinou. Esse é o propósito também da psicoterapia. Liberando a força de Deus para mais uma vez ser nossa. Uma vez que isso é um processo acontecendo em nossas mentes, que estão totalmente sob nosso controle, essa alegre aceitação pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer tempo, independente de circunstâncias externas. A discussão a seguir passa mais especificamente para o tópico do tempo, que devemos examinar mais cuidadosamente depois. Tal é a força de Deus, tais são suas dádivas. Jesus está dizendo que nada é o acaso, porque tudo é o nosso sonho. O ego escolhe nossos roteiros como uma maneira de nos manter cada vez mais distantes da verdade. Quando olhamos para esses roteiros com Jesus, eles então se tornam salas de aula. Mas nada é ao acaso.
Eu, a mente da qual minha atual identidade física é apenas um fragmento, escolhi minha vida e o que acontece nela como uma maneira de reforçar minha individualidade e especialismo. Se eu olhar para qualquer aspecto dessa vida com Jesus e pedir sua ajuda, eu o verei como uma forma de aprender o perdão para que eu possa voltar a uma consciência da minha verdadeira identidade. Portanto, eu estou no lugar certo, no momento certo. Vocês já ouviram isso? Pois as lições de perdão sempre podem ser aprendidas, não importando as circunstâncias externas. Para os 2 períodos de prática mais longos de hoje, Jesus nos encoraja a nos focalizarmos em passar algum tempo em quietude. Observando as instruções para essas lições como um todo, podemos ver como Jesus tem enfatizado aspectos diferentes da nossa prática em momentos diferentes. Algumas vezes se focalizando na forma, no externo, e em outras no conteúdo, o interno. Vocês já puderam observar isso? O ponto aqui, é claro, é nos ajudar em nosso próprio nível de aprendizado, para que possamos vir a entender que causa e efeito, conteúdo e forma, interno e externo, nunca estão separados. Hoje teremos 2 períodos de prática de 3 a 5 minutos. Um assim que possível, depois de acordares, e o outro o mais próximo possível da hora em que vais dormir. Porém, é melhor esperares até que possas sentar-te quieto e sozinho num momento em que te sintas pronto, do que preocupar-te com a hora da prática em si. O fato de Jesus nos desapegar da confiabilidade na forma da nossa prática é a parte do seu treinamento para que não nos tornemos escravos dos rituais. Nós previamente citamos a discussão no manual de professores a esse respeito e aqui está uma passagem relevante. Existem algumas regras gerais que se aplicam, muito embora cada um deva usá-las da melhor forma possível à sua própria maneira. As rotinas como tais são perigosas, porque facilmente vêm a ser deuses em seu próprio direito, ameaçando aquelas mesmas metas em nome das quais foram estabelecidas. Esse curso é sempre prático. A duração não é a maior preocupação. É fácil uma pessoa ficar 1 hora sentada de olhos fechados e não realizar nada. Do mesmo modo, pode-se facilmente dar a Deus um instante apenas. E nesse instante, unir-se completamente a Ele. É o que a gente faz aqui de manhã, quando a gente, muitas vezes em poucos segundos, entrega ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprendizado. Pega na mão de Jesus para que Ele venha para esse estudo junto com a gente. São segundos. Devemos retornar a esse tema importante da qualidade do nosso tempo passado com o Espírito Santo ao invés da sua quantidade. O 4º parágrafo discute nossos pensamentos pessoais em relação à ideia do dia.
Começa esses períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje lentamente, com os olhos abertos, olhando ao teu redor. Em seguida, fecha os olhos e repete a ideia outra vez, ainda com mais vagar. Depois disso, tenta não pensar em nada, a não ser nos pensamentos que te ocorrem relacionados com a ideia para o dia. Por exemplo, poderias pensar: a visão tem que ser possível. Deus dá verdadeiramente. Até isso ele dá exemplo. Ou então, as dádivas de Deus para mim têm que ser minhas, porque Ele as deu para mim. Mais uma vez, podemos observar a ênfase que Jesus coloca em levarmos nossos pensamentos ao dele e dessa forma praticarmos levá-los à harmonia com sua visão de perdão e paz. No próximo parágrafo, Jesus negligencia os exercícios de exame ativo da mente anteriores, pedindo-nos para ficarmos quietos, deixando seus pensamentos virem até nós, em vez de irmos até eles. O que é ficar quieto? Muitas vezes a gente quer uma resposta de Jesus, muitas vezes a gente quer uma resposta do Espírito Santo, mas a tagarelice da oração, Jesus me mostra isso, o Espírito Santo me mostra aquilo, o Espírito Santo corrige a minha mente nisso, me mostra a verdade aqui, a gente fica tagarelando. Então o que a gente percebe aqui é que o Kenneth chama a nossa atenção para que, ao invés da gente ir até Jesus, ficar tagarelando com ele, conversando com ele, a gente aquiete, silencie, para que a voz dele venha a nós agora. Ao invés da gente ficar naquela tagarelice. O que tu quer que eu faça agora? Onde tu quer que eu vá? Pega na minha mão. A gente vai silenciar agora para permitir que a voz de Jesus venha. Porque a gente quer a resposta, a gente quer que ele fale com a gente, mas a gente não cala a boca, quer dizer, a gente não cala a mente. Não é assim? A gente tem muita dificuldade de aquietar para ouvir a voz. A gente quer ouvir, pede que ele fale, mas a gente não fica quieto para ouvir. Isso também é um treino, sem culpa, gente, é um treino. Jesus volta aqui na lição dizendo que qualquer pensamento claramente relacionado com a ideia para o dia de hoje é adequado. De fato, podes te surpreender com o grau de compreensão relacionado ao curso que alguns dos teus pensamentos contêm. Deixa-os vir sem censura. A menos que aches que a tua mente está apenas divagando e que tenhas deixado pensamentos obviamente irrelevantes interferirem. Do tipo, meu Deus, eu tenho que ir no mercado. Meu Deus, eu tenho que pagar tal boleto. Eu tenho que fazer não sei o quê, né? Esses aí a gente não deixa interferir, tira eles daí. Podes também alcançar um ponto onde absolutamente nenhum pensamento pareça vir à tua mente. Se tais interferências ocorrerem, abre os olhos e repete o pensamento do dia mais uma vez, olhando vagarosamente ao teu redor. Fecha os olhos, repete a ideia mais uma vez, então continua a buscar em tua mente os pensamentos relacionados à ideia do dia. No entanto, Kenneth
segue aqui. Se nada vier, nosso gentil professor nos instrui no próximo parágrafo para nos tornarmos mais ativos novamente e buscarmos os pensamentos. No entanto, essa busca não é o foco aqui, mas, em vez disso, liberar o controle, permitindo que sua orientação assuma uma reminiscência dessa afirmação do texto. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo que tem, se tu escolheres assim. Isso, o seu comportamento, é automaticamente controlado por mim. Então, logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Nossa! Que maravilha! Olha, o finalzinho do parágrafo anterior, Jesus diz, né, pra gente fazer a ideia do dia, se surgirem interferências de pensamentos que não tem nada a ver com a ideia do dia, né? Então, pra gente, de novo, fechar, olhar vagarosamente ao redor, fechar os olhos, repetir a ideia e continuar buscando na mente pensamentos que sejam relacionados à lição do dia. Lembre-te, contudo, que nos exercícios de hoje não é apropriado examinar ativamente os pensamentos relevantes. Jesus, portanto, está dizendo que você não tem que buscar Deus, uma vez que tenha removido seus pensamentos negativos. O trabalho das primeiras lições, o estado em branco resultante permite que os pensamentos de amor apareçam a você. Então, não é apropriado examinar ativamente os pensamentos relevantes, não é pra gente procurar os pensamentos de Deus, os pensamentos da mente certa, tá? Então, Jesus está dizendo que não é pra gente tentar buscar Deus. Não há necessidade de buscar Deus, porque Deus está com a gente em qualquer lugar que a gente for. Aonde quer que a gente vá, Deus está com a gente. A única coisa que a gente precisa é remover os pensamentos negativos, que é o que a gente aprendeu a fazer desde as primeiras lições, a remover o ego, a desfazer o ego. Porque assim a gente está tirando os bloqueios que nos impedem de ver, de perceber, de ouvir a fonte que está sempre disponível. Isso, agora cheguei no luz. Então, uma vez que a gente remova os pensamentos negativos, o Kenneth está falando aqui, o estado em branco resultante disso permite que os pensamentos de amor apareçam. Então, são as nuvens, os bloqueios que a gente coloca é que precisam ser removidos e a gente vai ver que estavam sempre ali. É o mesmo que o sol e as nuvens. No momento que as nuvens se dissipam, a gente percebe que o sol esteve sempre ali. Não é que o sol foi embora quando as nuvens chegam, né? O sol não sai dali, ele está sempre ali disponível. Foram as nuvens que bloquearam a luz do sol. Tenta apenas recuar, deixando-os vir. Se achares isso difícil, é melhor passares o período de prática alternando entre lentas repetições da ideia com os olhos abertos e depois com os olhos fechados, ao invés de tensionar-te para achar pensamentos adequados. E o Ken acrescenta: eu poderia acrescentar
que na realidade os pensamentos não vêm até nós. Nós vamos até eles. Foi o tomador de decisões na nossa mente que escolheu deixar o pensamento da expiação pelo pensamento de separação. E então é esse tomador de decisões que agora precisa fazer a escolha inversa de volta àquele pensamento, embora nossa experiência possa muito bem ser de que a expiação e seus pensamentos refletidos vêm até nós. Essa experiência está refletida nessa lição. Assim como a ênfase de Jesus na natureza gentil e não coercitiva desse ensinamento. Não há limite para o número de períodos curtos que seriam benéficos para a prática de hoje. A ideia para o dia é um passo inicial no processo de reunir pensamentos e ensinar-te que estás estudando um sistema unificado de pensamentos, no qual nada que seja necessário está faltando. E nada contraditório ou irrelevante está incluído. Eu sempre confio. Mesmo quando eu leio uma lição e ela não faz sentido para mim, que a minha mente buga, o meu cérebro, a minha mente racional, cognitiva, intelectual, meus processos cerebrais bugam e me dizem assim, gente, não tem sentido isso aqui, não faz sentido isso. A minha mente certa sempre diz aquela frase que eu disse algumas lições atrás, que os movimentos de Jesus são estrategicamente calculados. A gente pode achar que aquilo ali é irrelevante, que é contraditório. A nossa mente do ego diz que aquilo ali é contraditório ou irrelevante ou sem fundamento, sendo que por trás disso, Jesus sabe muito bem a estratégia de dar um nó no ego. Esse é um ponto que Jesus afirma em muitos outros trechos também. Tudo que você jamais precisará está nesse curso. Por que eles dizem às vezes essa ideia que parece contraditória, assim, de que tudo que jamais precisará está nesse curso? Porque em última instância a gente nunca saiu do céu. Que curso a nossa mente certa pode precisar? Nossa mente certa não precisa de nada. Se isso aqui tudo é um sonho, a gente nunca saiu do céu. Então, como a gente pode precisar de salvação, de curso, de treinamento? Por isso que o Kennedy fala essa frase aqui. Tudo que você jamais precisará. Você nunca vai precisar de um curso, porque você não está realmente aqui. Lembram aquela parte fundamental da gente entender? Quando eu entendi isso, sabe, parece que várias portas se abriram, assim. Que é, como assim eu não tô aqui? Como assim não existe mundo? Como assim isso aqui é uma ilusão? A nossa consciência só mudou de foco, como uma câmera que tirou o foco de um lugar e focou para o outro lado. Ou eu não estou mais ali naquele lugar. Não, eu continuo naquele lugar. Eu apenas foquei a minha câmera, a minha lente para outro lado. Entende?
Então não há necessidade de buscar em nenhum outro lugar. Não há necessidade de buscar, a gente continua no céu. O foco da nossa mente é que mudou de lado. A gente tirou o foco do céu, de Deus, do Espírito Santo, da nossa mente única, da nossa unicidade em Deus, e colocou o nosso foco para o ego, para o corpo, para os nossos sentidos, que fortalecem isso tudo aqui. A gente focou para o lado do sonho e saímos da realidade. A gente saiu da nossa realidade e focamos para o mundo dos sonhos, para o mundo do sonho. Mas isso não torna o sonho real. A realidade continua lá, nossa realidade continua lá no céu com Deus. Uma vez que você decida que um curso em milagres é o seu caminho espiritual, fazer qualquer outra coisa vai simplesmente confundi-lo. Então, a gente precisa primeiro decidir qual o caminho espiritual a gente vai escolher. Lembra que outro dia eu estava até dando esse exemplo para vocês, assim, que se eu pegar um trem, se eu pegar um avião, se eu pegar um carro, um ônibus, e todos eles realmente forem para o mesmo destino, a viagem é para o mesmo lugar, que é de volta para casa. Não importa se você vai de trem, de carro, todos vão levar ao mesmo lugar, a Deus. Então, um curso em milagres é um curso, é um caminho para quem sentiu o chamado para um curso em milagres. Então, no momento que você decidiu que você vai fazer essa viagem de volta para casa de trem, gente, escolhe. E se você não se sente capaz, pede ajuda a Jesus e ao Espírito Santo para que você decida qual o veículo que vai te levar de volta para casa. Qual? Entende? Para não ficar, sobe no trem, desce do trem, pega o avião, desce do avião, pega o carro, sabe? Isso só vai te atrasar. Só vai te atrasar, te causar mais cansaço, né? Mas enfim, cada um com o seu tomador de decisões escolhe o seu meio de transporte para voltar para casa. Tá tudo bem. Como Jesus disse a Ellen, a escriba de um curso em milagres, especificamente em palavras destinadas a todos os seus estudantes: não estás fazendo uso do curso se insiste em usar meios que sirvam bem a outros, negligenciando aquilo que foi feito para ti. Então, Jesus foi lá, construiu um trem para os estudantes que queriam voltar para casa de trem, né? Foi um trabalho muito lindo, Jesus fez pra gente. Não fica usando outros meios, né? Um curso em milagres contém tudo que vai ajudá-lo a desfazer seu ego e, portanto, tudo que vai ajudá-lo a se lembrar de quem você é. Insistir em meios que serviram bem a outros simplesmente vai ser uma defesa contra aceitar a mensagem de perdão do curso como sua própria. Voltando na lição, Jesus diz: quanto mais repetires a ideia ao longo do dia, tanto mais frequentemente estarás lembrando a ti mesmo que a meta do curso é importante para ti e que não a esqueceste. Você precisa perceber que existe uma parte de você
apesar do seu medo, que realmente quer aprender o que esse curso está ensinando. E que seu objetivo é mesmo importante para você. Apesar de todas as tentativas de encobri-lo com as nuvens da culpa, permanece o ser da mente certa que lembra você do seu objetivo. Acima de tudo, você quer voltar para casa. Um curso em milagres, com Jesus como seu professor, será o meio que vai ajudá-lo a finalmente atingir o seu objetivo. Amém. E a gente segue no treino, entregues a Jesus, entregues ao Espírito Santo, entregues a esse veículo, a esse trem, a esse avião, não importa que nome você dê a esse veículo de um curso em milagres, mas ele é um veículo feito sob medida para você que ouviu o chamado do Espírito Santo para entrar num curso em milagres, para entrar nesse trem, nesse avião. Então, não fiquem subindo e descendo e trocando de veículo, porque isso só vai te atrasar, só vai te cansar, te fazer sofrer. Entra nesse trem, entra nesse avião, pega a tua poltrona mais confortável, a tua vista mais linda e seguimos juntos. Estamos sentadinhos lado a lado nesse meio de transporte chamado um curso em milagres. Um beijo para vocês, meus queridos, uma excelente sexta-feira, um ótimo treino para vocês. Eu vou encerrar aqui com a nossa ideia principal da lição, que é: Deus é a minha força e a visão é sua dádiva. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.